Esdras capítulo 6 descreve eventos cruciais relacionados à reconstrução do templo em Jerusalém. O capítulo começa com o rei Dário, da Pérsia, emitindo um decreto para procurar nos arquivos reais uma ordem anterior do rei Ciro que autorizava a reconstrução do templo. Este decreto foi encontrado em Acmeta, na cidadela da província da Média. O documento original de Ciro detalhava as dimensões do templo e instruía que os custos para a construção fossem pagos pelo tesouro real. Além disso, Ciro determinava que os objetos de ouro e prata levados por Nabucodonosor fossem devolvidos ao templo. Com a confirmação do decreto de Ciro, o rei Dário reforçou o apoio à reconstrução do templo. Ele instruiu os governadores e oficiais regionais para que não interferissem no trabalho dos judeus e, mais ainda, fornecessem tudo o que fosse necessário, incluindo animais para sacrifícios e trigo, vinho e azeite, conforme solicitado pelos sacerdotes. Dário também advertiu que qualquer um que desobedecesse suas ordens deveria ser punido severamente, com a destruição de sua casa e execução em uma estaca. O capítulo então narra a continuação do trabalho no templo, conduzido pelos líderes judeus Zorobabel e Jesua, com a ajuda dos profetas Ageu e Zacarias. Graças ao apoio de Dário e ao empenho do povo, o templo foi finalmente concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário. A dedicação do templo foi um evento de grande celebração, com oferta de 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 bodes, como oferta pelo pecado, representando as 12 tribos de Israel. Logo em seguida, o capítulo relata a celebração da Páscoa pelos israelitas que haviam retornado do exílio. A Páscoa foi celebrada no 14º dia do 1º mês, e os sacerdotes e levitas se purificaram em conjunto, permitindo que pudessem sacrificar o cordeiro pascal em nome de todo o povo. A celebração foi uma ocasião de grande alegria, pois o Senhor havia mudado o coração do rei da Assíria para apoiar o povo de Israel na obra do templo. No contexto histórico, o capítulo 6 de Esdras reflete a política persa de apoiar as práticas religiosas locais em seus vastos domínios, uma estratégia para garantir a lealdade dos diversos povos do império. A reconstrução do Templo de Jerusalém, portanto, não era apenas uma questão de fé para os judeus, mas também uma questão política para os persas. O decreto de Ciro, encontrado nos arquivos, mostra como os reis persas mantinham registros detalhados de seus atos e decisões. Ciro havia permitido que os judeus retornassem a Jerusalém e agora, cerca de 18 anos depois, Dário confirma e reforça esse apoio. Este fato revela a continuidade administrativa e a importância dos decretos reais no Império Persa. A punição severa para aqueles que desobedecessem ao decreto de Dário, incluindo a execução em uma estaca, destaca o rigor da lei persa e o compromisso do rei em assegurar a paz e a ordem em seu reino. Esta prática de punição severa era comum na época e servia como um forte dissuasor contra a rebelião e a desobediência. Os sacrifícios oferecidos na dedicação do templo e na celebração da Páscoa também refletem os costumes e práticas religiosas da época. O número de animais sacrificados e a participação de todo o povo mostram a importância dessas cerimônias para a comunidade judaica. A oferta pelo pecado, com 12 bodes, representando as 12 tribos de Israel, é especialmente significativa, indicando o desejo de purificação e renovação espiritual de toda a nação. A celebração da Páscoa, com a participação de todos os exilados que haviam retornado, simboliza não apenas a libertação do Egito, mas também a libertação do cativeiro babilônico. A unidade e a pureza dos sacerdotes e levitas, que se purificaram juntos, refletem a renovação do compromisso com Deus e a importância da liderança espiritual na reconstrução da comunidade. Dentro das interpretações protestantes, o capítulo 6 de Esdras pode ser visto como um exemplo da providência divina e da fidelidade de Deus às suas promessas. A descoberta do decreto de Ciro e o apoio contínuo de Dário são vistos como evidências da mão de Deus guiando e protegendo seu povo. A dedicação do templo e a celebração da Páscoa são momentos de renovação espiritual e de reafirmação da identidade do povo de Deus. Os comentaristas ressaltam a importância da obediência e da fé no cumprimento das promessas divinas. A liderança de Zorobabel e Jesua, juntamente com o apoio dos profetas Ageu e Zacarias, é vista como crucial para o sucesso da reconstrução. A cooperação entre líderes religiosos e civis, bem como o apoio do governo persa, são exemplos de como Deus pode usar diversas circunstâncias e pessoas para cumprir seus propósitos.
O contexto cultural da época também é relevante. Os judeus que retornaram do exílio estavam redescobrindo suas tradições e práticas religiosas, e a reconstrução do templo era central para essa renovação. A dedicação do templo e a celebração da Páscoa serviam para reafirmar a identidade e a fé do povo de Israel após o período de cativeiro. Além disso, a presença de profetas como Ageu e Zacarias indica que a reconstrução não era apenas uma obra física, mas também espiritual. Eles encorajavam o povo a continuar trabalhando e confiando em Deus, apesar das dificuldades e oposições que enfrentavam. A punição para aqueles que se opunham ao decreto de Dário também reflete a tensão entre os judeus e os povos vizinhos, que frequentemente tentavam interromper a reconstrução. A severidade da punição estabelecida por Dário assegurava que esses opositores pensariam 2 vezes antes de interferir nos planos dos judeus. A dedicação do templo foi um momento de grande celebração e alegria para o povo de Israel. Eles estavam finalmente vendo a realização da promessa de Deus de restaurar seu lugar de adoração. A oferta de sacrifícios e a purificação dos sacerdotes e levitas indicam um desejo profundo de começar de novo, com um compromisso renovado com Deus e suas leis. A celebração da Páscoa, logo após a dedicação do templo, destaca a continuidade e a importância das tradições religiosas para o povo judeu. Mesmo após o exílio e todas as dificuldades, eles ainda mantinham suas práticas e cerimônias, o que os ajudava a preservar sua identidade e fé. A unidade do povo, a liderança espiritual e o apoio do governo persa são temas centrais no capítulo 6 de Esdras. Eles mostram como Deus pode trabalhar através de diversas pessoas e circunstâncias para cumprir seus propósitos e abençoar seu povo. A narrativa de Esdras 6 é um poderoso testemunho da fidelidade de Deus e da importância da obediência e da fé. Ela nos ensina que, mesmo em meio a desafios e oposições, podemos confiar em Deus para cumprir suas promessas e nos guiar em direção à renovação e à restauração. A história da reconstrução do templo e da celebração da Páscoa serve como um lembrete de que Deus está sempre presente, trabalhando em nossas vidas e nos ajudando a permanecer firmes em nossa fé e compromisso com Ele. Em resumo, Esdras capítulo 6 narra a confirmação e o reforço do decreto de Ciro pelo rei Dário, a continuidade da reconstrução do templo, a dedicação do templo com grandes celebrações e a celebração subsequente da Páscoa. Esses eventos refletem a providência divina, a importância da liderança espiritual e a renovação da identidade e da fé do povo de Israel após o exílio. O apoio do governo persa, a unidade do povo e a fidelidade de Deus são temas centrais, destacando a importância da fé na realização das promessas divinas.